na videoaula de hoje vamos conversar um pouco sobre DNS. A ideia de DNS, na verdade, é tentar criar um sistema de nomes, né, sistema de nome de domínios para poder identificar as máquinas. Por quê? Nós, pessoas, somos conhecidos por várias informações. RG, nome, CPF, passaporte, assim por diante. Mas a forma mais fácil de nós nos reconhecermos é pelo nome, né? Ou seja, pela sequência de caracteres. E o que acontece? Quando a gente pensa na internet, sejam elas máquinas, os hospedeiros de aplicação, os clientes, roteadores, quer que seja, eles são conhecidos pelo endereço IP, que é um número, como se fosse o CPF deles, né? Que é utilizado realmente para enviar e receber datagramas. E a ideia é, por que não, né, trazer um pouco da ideia nossa de nomes para que as pessoas possam identificar essas máquinas. Então, como relacionar nomes, por exemplo, o fjf.br, com o IP daquela máquina? O desafio está aí. Então, surgiu a ideia do DNS, do sistema de domínios, aí, dos nomes dos domínios. É uma base de dados distribuída, implementada numa hierarquia de muitos servidores de nome, ou seja, não é um único servidor que contém todos os nomes de todos os computadores, né, que estão disponíveis, todos os servidores do mundo, né? Então tem uma hierarquia, nós vamos comentar isso rapidamente. É um protocolo de camada de aplicação, né, do hospedeiro, e os roteadores se comunicam com os servidores de nomes, ou seja, a comunicação é feita com esse servidor e a gente, de alguma forma, descobre que aquele nome significa aquele IP. Então é feito o que a gente chama de translação de nome e endereço. Tem uma nota aqui importante, né, que é só para a gente ter noção, é uma função interna da internet, só que ela é implementada no protocolo de aplicação. Ou seja, a pilha TCP/IP, ela é usada, entre outras coisas, para a internet. Então, como essa ideia de transformar IP em nome e vice-versa é uma coisa da internet, não simplesmente da pilha, isso é feito na camada de aplicação. Então, algumas considerações importantes. Os serviços DNS. É o nome do hospedeiro, para tradução de endereço de IP. Ele usa a ideia do alias, como um subnome, que é a ideia do apelido. Então, por exemplo, eu inventei uma situação aqui onde eu tenho. Posso passar um link para você onde é www.barreri.fjf.br. Só que, na verdade, o endereço completo é www.fjf.br/Eduardo_Barreri. Ao invés de eu falar tudo isso, eu simplifico, crio um apelido, te passo o apelido, e esse apelido, de alguma forma, é traduzido no servidor de nomes local para o endereço completo. Então, existe essa tradução. Nós já estamos acostumados com alguns encurtadores de URL. A ideia é essa. O encurtador de URL é um apelido que você dá para uma URL gigantesca, para facilitar, até mesmo se a pessoa necessitar digitar isso daí para participar de uma reunião, acessar um drive compartilhado, alguma coisa assim. E os servidores web, também replicados, servem para isso. Estabelece o endereço IP para um nome canônico. Exemplo, google.com. Quando você digita google.com, não existe um único computador para atender as pesquisas de todo mundo. Então, na verdade, é um nome onde, naquela rede, naquele conjunto de servidores, um cara chega aqui e fala assim, chegou uma requisição para esse cara, alguém aí atende, quem está mais disponível atende, e faz a distribuição disso daí para nós. E por que o DNS não é centralizado? Porque senão a gente criaria um ponto único de falha no mundo, o volume de tráfego ele não conseguiria dar conta, né? Bases centralizadas de dados muito distante do operador, seria difícil chegar na rota até lá para fazer uma consulta, e a manutenção, ou seja, não é escalável. Então, qual que é a ideia? Você tem como se fosse uma árvore, que são vários servidores DNS raiz, com os servidores para cada extensão .com, .org, .edu e assim por diante, e depois o servidor de DNS de cada empresa, né? Tipo da Yahoo, da Amazon, da Google e assim por diante. Então, um cliente quer o IP para acessar esse Amazon.com. Ele nunca acessou na vida e eu quero acessar esse cara aqui. Só que eu não sei IP, só sei o nome. Alguém resolve isso para mim. Então, o cliente consulta um servidor de raiz
para encontrar o DNS.com, porque a extensão é .com. Então o cliente consulta depois o servidor DNS.com para obter o servidor DNS da Amazon e por último ele chega para a Amazon, Amazon, né, me dá esse servidor de DNS da Amazon, me dá qual IP que responde por esse texto aqui, www.amazon.com. Então a gente sempre começa do final e vem voltando com isso daí. Então eu estou mandando uma solicitação de algo que o meu DNS desconhece. Então a gente vai atrás, né, até chegar no DNS da empresa e conseguir o IP correspondente àquilo. Então o servidor de nomes locais, para que ele existe? Ele não pertence a uma hierarquia, né? Ou seja, ele não é o servidor raiz, o .com e assim por diante. Ele é um servidor local da minha rede interna ali. Então cada ISP, que pode ser residencial da companhia, da universidade, como aquele exemplo que eu dei do Eduardo Barreri lá, né, que está só como barreri.fjf.br, possui um servidor desse. É também chamado servidor de nomes default. Quando um hospedeiro, minha máquina cliente, faz uma pergunta a um DNS, a pergunta é enviada ao seu DNS local. Se ele não tem essa resposta, a gente já vai destacar isso daqui a pouco, ele pergunta para alguém, do tipo, quem me responde isso aí, por favor? Mas a pergunta primeiro é feita para o local. Se eu tiver acessado esse site há pouco tempo, eu já sei qual é o IP dele, eu não preciso sair pela internet buscando essa informação. Então, um exemplo, um hospedeiro, resumidamente o SIS, quer o endereço do IP para acessar o Gaia, que é uma outra máquina, está vendo? Um é poly.edu, né? E assim vai. Então, existe uma regrinha de comunicação, onde eu pergunto para o meu local, falo assim, você tem aí esse cara? E, putz, não tenho. Ele vai para o servidor de nomes raiz, que são vários servidores de nomes de raiz conversando entre eles no mundo, né? Que vai para o servidor de nomes que a gente chama de TLD, eu já vou falar um pouquinho sobre isso daí, que por sua vez acha, né, o servidor de nomes daquela rede. E esse cara vai e fala assim, essa máquina que você quer acessar aqui é esse IP da minha rede, eu tô aí e se vira com isso. E depois volta para mim, eu consigo fazer. E fica uma copiazinha registrada da relação nome, IP, no meu servidor de DNS local. Por quê? Se eu quiser acessar logo depois, ele já tem a resposta pronta, não precisa fazer todo esse trâmite aí. Então, ele trabalha com a ideia de consulta recursiva, ou seja, transfere a tarefa de resolução de nomes para o servidor de nomes consultado, né? Para fazer uma carga inicial, mas depois a gente resolve isso. E existe também a ideia da consulta encadeada. O servidor contatado responde com o nome de outro servidor de nome para contato. Eu não sei isso, mas pergunte para o fulano de tal. Então, eu tenho uma hierarquia e eu vou trazendo isso. Qual é melhor? Tá? Na verdade, você tem a dinâmica de dependências de você depender de vários caras ou de um só. Né? Ao depender de vários caras, eu diminuo a carga, mas eu aumento a hierarquia. Então, como que o DNS acaba fazendo? Uma vez que um servidor de nomes aprende um mapeamento, ele armazena um mapeamento nesse registro cache, né, dizendo os IPs, e esse registro, que é uma tabelinha, ele torna-se obsoleto com o passar do tempo. É por isso que tem a ideia desses servidores que a gente chama de TLD, ou Top Level Domain. Uma observação legal para a gente entender um pouquinho desse cara, ele é o último segmento do seu nome de domínio, aquele elemento localizado após o último ponto. Então, como ele fica no final do endereço, ele é também considerado como sufixo do domínio. Então, ele é tipicamente armazenado num cache de servidores locais, porque toda vez que eu quiser barreli.fjf.br, maria.fjf.br, ele já sabe que ele pode perguntar para o fjf.br. Ele não precisa lá para o servidor raiz e assim por diante. Ele só sabe, a diferença está aí, então eu pergunto para esse cara, porque esse cara é o pai de tudo isso, ele me responde. Então isso é bem legal. Esses mecanismos de atualização e notificação, né, eles são sempre projetados por ETF, tem as referências aí, tem um linkzinho legal para a gente fazer uma consulta deles. Mas é bem interessante toda a dinâmica disso. E esses servidores nossos na rede, que no nosso caso, o nosso roteadorzinho,
né, que a gente usa doméstico lá, que a gente chama de roteador, o Wi-Fi tem essa funçãozinha também de servidor de nomes. Então, no Brasil, o registro de nomes é feito através de um registro.br. Quem nunca entrou, entra lá, pode fazer umas consultas, né? Eu estou dando aqui alguns nomes que ele vai reconhecer, outros nomes que ele não vai reconhecer, para vocês entenderem um pouco a dinâmica de como isso é feito. E a gente continua conversando nas demais videoaulas. Um abraço para vocês.